hoje cabe a mim ver um pequeno fenómeno que está a acontecer ainda embrionalmente, ou seja, com muitas experiências, mas que indica um caminho novo que está a se desenvolver em torno dos orçamentos participativos. É o que eu tenho chamado alargamento da escala territorial, que não necessariamente seria uma tradução que entendi da palavra inglesa do scaling up, não? Passar de um nível a outro. Não necessariamente quero falar só do nível territorial superior ao município, mas também do apoio que os municípios podem oferecer, por exemplo, às freguesias que experimentam experiências de participação estruturada, porque eu acho que nestes dias saiu bastante claro que a diferença entre o orçamento participativo e outras experiências está também no nível de estruturação. Nenhuma das outras experiências tem que ser indicada como algo mal, simplesmente são diferentes, e a diferença está no nível de construção de regras e no nível de estruturação dos ciclos e da repetição das experiências. Se nós olharmos o mapa, por exemplo, da Europa, nós podemos notar uma coisa, é um ponto de vista que normalmente não se usa, é o ponto de vista das concentrações. Porque no mapa de um continente como esse, os orçamentos participativos estão em torno de áreas comuns, não? Bom, a primeira razão é de natureza territorial, diria. A explicação está no facto que as metrópoles têm uma concentração de problemas maiores que cidades de outro tamanho. Isso quer dizer que as soluções que, por exemplo, nas áreas metropolitanas, não na cidade principal, mas nas cidades pequenas, em torno da cidade principal, as soluções aos problemas emergentes necessitam de maior criatividade. Estou a pensar, por exemplo, na área metropolitana de Paris, que é uma das concentrações que está aqui, onde tem muitos imigrantes que não têm direito ao voto, tem muitos imigrantes que não têm cultura do voto, embora tendo na segunda geração direito ao voto, e então tem uma necessidade da política de tratar com formas diferentes a resolução dos problemas territoriais e a imposição das políticas públicas. Em outros casos, tem, como no caso português, uma sorte de, como diria, uma contaminação mútua de experiências, que dialoguem entre elas no âmbito territorial restrito, às vezes com aparentamentos políticos, por exemplo. Então, diálogos internos, mas mais horizontais. Mas depois tem outras experiências que são mais ligadas a diálogos verticais. Por exemplo, se olharmos a Andaluzia, na Andaluzia tem as duas dimensões. Tem o diálogo horizontal entre cidades, mas tem também a província de Málaga, que organiza cursos de formação e apoia orçamentos participativos em pequenas cidades, sobretudo cidades rurais. No caso, por exemplo, da Albânia, tem uma relação estrita com o Banco Mundial, que financiou como startup no início de algumas experiências. Agora, as experiências albaneses já têm 3 anos, e no segundo e no terceiro, elas não tiveram mais o apoio do Banco Mundial. O apoio do Banco Mundial foi o início. Elas decidiram que aquilo que estavam a fazer era bom e continuaram com fundos chegados do município diretamente. Então, eles entenderam o valor do que eles estavam a fazer, que no início não era tão claro. No início tinha dinheiro, o Banco Mundial oferece esta possibilidade, por que não? Sempre dinheiro é. Então, os outros casos que podemos ver, que são os casos da Inglaterra, de algumas partes da Alemanha e de algumas partes da Itália, têm a ver com o processo de multiplicação das experiências devido também a um apoio suportado por entidades territoriais superiores aos municípios, ou seja, que estão entre os municípios e o Estado Central, ou seja, as províncias e as regiões. E outros casos italianos estão relacionados com o nível inframunicipal, ou seja, freguesias que, ajudadas pelos municípios, organizam projetos pilotos de orçamento participativo. Se olharmos o mapa do caso, que é o caso mais frequente destas duas dinâmicas supramunicipal e inframunicipal, que é a Itália, vemos que tem um desenvolvimento que tem concentrações bastante amplas.
especialmente hoje em torno da área de Milão, ali no norte-oeste, e na área de Roma, que é a que tem a maior concentração de orçamento participativo hoje em dia. Na Itália tem também a dinâmica do diálogo horizontal, especialmente na Emília-Romanha, ou seja, e em alguns casos na Toscana, ou seja, regiões tradicionalmente caracterizadas por aquilo que chamamos de bom governo, ou seja, uma capacidade muito alta das administrações de fornecer serviços e de ter níveis de eficiência e de eficácia administrativa bastante altos. Nesses lugares tem uma concentração de experiências hoje que é nova. O que é que aconteceu? As áreas, assim ditas vermelhas da Itália, foram as mais lentas a adotar o PIB. Elas governavam bem, achavam que os cidadãos não necessitassem de inovações, porque elas estavam a se portar bem, os cidadãos estavam felizes dos serviços e tal. Mas o que é que começou a acontecer nos últimos anos? A Itália passou do 0,2% aos 5% de imigração em poucos anos. Começaram a concentrar-se os problemas. Também nestas cidades, que por ser mais ricas, ofereciam mais espaço às comunidades, mas nem sempre conseguiam integrar as pessoas. O outro elemento foi um câmbio político grande, que vieram nas últimas eleições, teve um resultado particularmente visível, mas que já começou há algum tempo. Algumas cidades das áreas tradicionalmente vermelhas começaram a ir do outro lado político, e algumas das cidades vermelhas começaram a ter medo de perder o poder. E então começaram a inovar por tentar construir uma nova legitimidade que não assentasse só no fornecimento de serviços, mas também na construção de uma relação diferente com o cidadão, junto ao cidadão. Se vamos observar um nível mais inframunicipal, que eu dizia antes, estas são as experiências italianas que desenvolvem-se dentro de freguesias. A experiência de Arezzo, que fica no centro, começou de uma freguesia que tinha uma cor diferente da Câmara. Começou, ficou sozinha, com um pouco dinheiro e a pouca força que uma freguesia tem, porque na Itália as freguesias dependem totalmente do município, não tem nem a capacidade, não só não tem a capacidade de aprovar o próprio orçamento, porque o orçamento é aprovado pelo município com base em uma proposta da freguesia, mas também não tinha capacidade autônoma de fundraising, de ter recursos, porque não tinha imposto de nenhum tipo, então. E não tem, a diferença das freguesias portuguesas, não tem nem um mínimo garantido pelo Estado Central. As freguesias dependem totalmente do município. Se o município não paga e não distribui dinheiro, a freguesia não tem nem como funcionar. Então, a freguesia de Arezzo, totalmente boicotada, digamos, pela Câmara, continua a fazer o seu orçamento participativo e teve um sucesso tão grande que contribuiu ao câmbio da cor política desse município, que voltou como era atrás, graças à contribuição dessa freguesia, que é uma das maiores das quatro. Na Itália tem muito menos, a circonscrição italiana é muito mais ampla das freguesias portuguesas. Então, uma cidade de 80 mil habitantes como Arezzo tem 4 freguesias. Portugal, uma cidade como Coimbra de 150 mil habitantes, tem 31 freguesias. Então, só podem ver a relação um pouco diferente em termos de números. Bom, o que aconteceu? No 2004, Venécia foi a primeira cidade que decidiu de financiar, a nível municipal, 3 orçamentos experimentais de freguesias. E de aí começou um movimento que tocou sobretudo cidades ricas do norte, Bergamo, Trento, Modena, Reggio Emilia, que começaram a usar, digamos, as freguesias como lugares de experimentação, ou seja, criava-se um acordo entre freguesia e Câmara para a Câmara devolver algum dinheiro para a organização do processo e garantir a realização de algumas das prioridades escolhidas pela freguesia. A ideia era um pouco que as cidades tímidas, que tinham medo de devolver o poder aos cidadãos de repente, assim, de um dia ao outro, começaram a experimentar numa parte do território, num projeto que preveia que daqui a 2 anos, a 3 anos, a 4 anos, iria aumentar o número de freguesias experimentadoras e assim construir, digamos, a legitimidade do processo até chegar ao município